Continuando a falar de matrizes inversas, uma matriz inversa é aquela matriz quadrada em que isso aqui é possível ser obtido. Então, se eu multiplicar a inversa de uma matriz por ela mesma, eu tenho que obter a matriz identidade. E se eu multiplicar a matriz pela inversa depois, eu também tenho que obter a matriz identidade. Nós vimos no outro vídeo que a gente vai ver dois métodos para obter a inversa. Um deles, que já foi mostrado, foi a eliminação de Gauss-Jordan, que aí a gente obtém a forma escalonada por linhas da matriz, e aí com isso, obtendo a matriz identidade do lado esquerdo, a inversa é a matriz obtida do lado direito, com as operações nas linhas. Ok, o outro método que a gente vai ver é o método por meio da definição de matriz inversa desse jeito aqui. A matriz inversa de A é dada por 1 sobre o determinante de A vezes a matriz adjunta de A. A matriz adjunta é a transposta da matriz de cofatores, que é uma matriz que eu ainda não mostrei para vocês. Então, eu vou mostrar aqui como que a gente vai fazer por meio de um exemplo. Então, eu tenho uma matriz A, 3 por 3, 3 linhas, 3 colunas, e aí eu quero obter a inversa usando a definição. A primeira coisa que eu vou fazer é obter o determinante dela para verificar se ela realmente possui inversa clássica. Então, o determinante de A, eu vou usar aquela fórmula que foi mostrada no outro vídeo, como obter o determinante usando a definição. E aí, para isso, eu fixei a primeira linha. Então, o que eu vou fazer? Fixando a primeira linha, para cada um dos elementos, eu vou ter que calcular. Primeiro, para o primeiro elemento, eu vou fazer menos 1, sempre vai ser menos 1, né? Menos 1 elevado ao índice da linha, mais o índice da coluna, primeira linha, primeira coluna, vezes esse primeiro elemento, vezes o determinante da matriz resultante da retirada da linha correspondente ao elemento e da coluna correspondente a esse elemento. Então, obtive essa aqui. Para esse aqui, então, eu vou ter menos 1 elevado ao índice da linha, que é linha 1, coluna 2, então 1 mais 2, vezes o próprio elemento, vezes o determinante da matriz resultante da retirada da primeira linha, segunda coluna. Então, eu fico com a matriz 4, 4, 3, 1. E o último elemento aqui vai ser menos 1 elevado índice da linha, linha 1, coluna 3, vezes o elemento, vezes o determinante da matriz resultante da retirada da primeira linha, terceira coluna. Então, essa matriz aqui. Então, o que eu vou obter? Menos 1 ao quadrado dá 1, vezes o determinante dessa matriz, 5 vezes 1, 5, menos 8, que dá menos 3. Mais menos 1 elevado ao cubo, que dá menos 1, vezes 2 dá menos 2, o determinante dessa matriz aqui, que dá menos 8, e esse cálculo aqui resulta em menos 21. Então, eu vou ter menos 3 mais 16 menos 21, menos 8. Se o determinante de A é menos 8, é diferente de zero, então quer dizer que essa matriz admite inversa. Então, é possível a gente obter. Então, vamos lá. A gente precisa, primeiro, obter a matriz dos menores complementares. O que é a matriz dos menores complementares? É a mesma ideia que a gente fez para obter o determinante, só que a gente vai fazer isso com todos os elementos. Veja só, os menores complementares vão ser, primeiro, esse primeiro elemento da matriz, veja que ela é 3 por 3. O primeiro elemento vai ser o determinante da matriz resultante da retirada da primeira linha, primeira coluna. Então, dessa matriz que a gente já calculou o determinante aqui. Então, determinante dessa matriz. E assim eu vou fazendo para todos. Tiro essa linha, essa coluna. Essa linha, essa coluna. Vou tirando e vou vendo o que vai sobrando. Vou pegar um de exemplo aqui. Por exemplo, elemento do meio da matriz. Eu retiro a segunda linha, segunda coluna. Então, me sobra 1, 3, 3, 1. Que é essa matriz aqui. E eu faço isso para todos. Então, essa é a matriz dos menores complementares. Cada um desses determinantes vai retornar um número.
Então, eu vou obter esses números e vou colocar aqui nessa matriz. Então, veja, ó, 5 vezes 1 menos 4 vezes 2, que é 5 menos 8, que dá menos 3, que a gente já calculou. Essa aqui, por exemplo, 1 vezes 1, 1, menos 9, menos 8. Então, calculei para todos aqui. A matriz dos menores complementares é essa aqui, então. A matriz de cofatores vai ser a matriz dos menores, só que aí a gente tem que multiplicar pelos sinais correspondentes aos elementos. Veja que o cálculo é muito parecido com o que a gente fez para calcular determinante. Então, os sinais vão ser o quê? Menos 1 elevado ao índice da linha mais o índice da coluna. Então, para esse elemento aqui, como é linha 1, coluna 1, então vai ficar elevado ao 1 mais 1, que é ao quadrado. Então, é menos 1 elevado ao quadrado. Então, menos 1 ao quadrado é 1, então o sinal vai ser positivo, porque eu vou multiplicar por mais 1, o elemento vai continuar com o mesmo sinal. Esse aqui é 1, 2, porque é a primeira linha, a segunda coluna. Então, menos 1 elevado ao cubo fica menos 1, então eu tenho que trocar o sinal desse elemento. E aí sempre vai ficar desse jeito aqui, porque se eu for usando os índices, aqui 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, vai sempre resultar nessa sequência. Então, mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais. Então, o que vai acontecer? Mantenho o sinal desse, troco o sinal desse. Mantenho, troco, mantenho, troco. E assim por diante. Então, ficou dessa forma. Então, ó, a matriz dos menores complementares é essa e a matriz de cofatores é essa. Veja que são só os sinais trocados. E aí, o que vai ser a inversa? A inversa de A, então, vai ser 1 sobre o determinante de A, que a gente já calculou, que é menos 8. Então, tá aqui. E a adjunta de A é essa matriz de cofatores transposta. Então, vai ser menos 3, 8, menos 7 da primeira linha, vai virar a primeira coluna. A segunda linha vai virar a segunda coluna. E a terceira linha vai virar a terceira coluna. E aí, quando eu multiplico um escalar por uma matriz, basta multiplicar o escalar por cada elemento da matriz. Então, a inversa de A é essa aqui. Como que a gente pode verificar se a nossa conta está correta? Verificando se a relação se confirma. Se a gente fizer esse cálculo, tem que dar a matriz de identidade. Não vou mostrar aqui, mas fica de exercício para vocês verificarem se isso realmente está acontecendo com essa matriz inversa de A. Será que essa matriz multiplicada pela própria matriz vai dar identidade? Tem que dar. Então, beleza. Isso aqui é a forma de obter por meio dessa definição, né, que eu acabei de mostrar aqui. Então, essa definição vai gerar a minha matriz inversa aqui. A gente tem algumas informações que servem para a gente dizer se uma matriz é singular ou não. Lembrando que uma matriz é singular quando a sua inversa não é definida. O que vai acontecer? Quando que isso vai acontecer? Quando o determinante de A for zero, que significa o quê? O determinante de A vai ser zero quando uma ou mais linhas da matriz são redundantes. O que isso quer dizer? Que a gente não tem uma informação única, que aí a gente chama isso de uma linha linearmente dependente da outra. E para a coluna também. Então, por exemplo, ó, essa matriz A aqui, o que acontece com ela? A segunda linha é igual à terceira linha. Então, o determinante dela vai dar zero. Se vocês calcularem, o determinante dela vai dar zero. Então, ela não admite inversa. Essa aqui, ela não tem as linhas iguais, mas o que acontece? A terceira linha dela é a metade dos elementos da segunda linha. O determinante também vai dar zero. Nessa aqui, a terceira linha é a soma das outras duas. Então, 1 mais 2, 3, 2 mais 3, 5, 4 mais 2, 6. Então, isso também é uma redundância. Então, o determinante também vai dar zero. Isso quer dizer que A, B e C são matrizes singulares, que não possuem inversa.
Outra coisa que outra quantidade que serve para a gente dizer se uma matriz é singular ou não é o posto dessa matriz, também chamado de rank. O posto, ele verifica qual a quantidade de informação não redundante tem de uma matriz. Ou seja, o que a gente quer saber é o número de vetores linearmente independentes de A. No caso aqui, o posto dessas matrizes, todos vão ser posto 2, porque eu só tenho 2 linhas que têm informação única. A terceira linha não é uma informação única, ela é linearmente dependente das outras. E aí uma coisa interessante sobre posto é que ele é único. Então, se uma matriz é posto 2, ela é posto 2, tanto se a gente focar nas linhas ou nas colunas. O posto, ele serve para matrizes que não sejam quadradas, então ele nunca vai ser maior do que o menor valor da dimensão de uma matriz. Então, por exemplo, se eu tenho uma matriz 2 por 3, né? M é menor que N, então 2 por 3, o posto vai ser no máximo 2. Não tem como ela ser posto 3, certo? E sempre que o posto de uma matriz for menor, de uma matriz quadrada, for menor do que a dimensão dela, a matriz vai ser singular. Então, nesse caso aqui, se a dimensão dela é 3 e o posto dela, como eu falei, é 2, então ela é uma matriz singular. Então, essas são informações importantes sobre matrizes singulares. Se ela não tiver posto completo, que a gente chama, né? Posto linha completo, posto coluna completo, quer dizer o quê? Se é uma matriz 3 por 3, para ela ser posto completo, o posto dela tem que ser 3. Aí quer dizer que ela é não singular. Agora, se o posto dela não for completo, posto 2 ou posto 1, então quer dizer que essa matriz é singular. Então, recapitulando tudo que a gente viu. Uma matriz A, ela é singular quando uma ou mais linhas ou colunas são combinações lineares de outras linhas ou colunas. Então, o que vai acontecer? Determinante vai ser 0, não vou ter a matriz inversa e essa matriz não é posto completo. Então, todas essas informações se interligam, certo? Então, para eu verificar se uma matriz é singular, eu posso ver pelo determinante ou pelo posto. O posto, ele não é tão fácil de ver, dependendo da situação, né? Verificar qual que é o posto da matriz, mas os programas calculam. Por exemplo, o Python e o R têm funções que calculam o posto da matriz, certo? Outra coisa importante de matrizes inversas, que eu comentei no outro vídeo, é para dar a solução de sistemas. Então, por exemplo, se eu tenho um sistema desse modo aqui, esse sistema de equações, eu tenho um elemento x1 mais outro elemento x2 que é igual a y1. Mesma coisa, y2. Eu posso escrever isso aqui em notação matricial. O que eu vou ter aqui? A vai ser uma matriz com esses coeficientes aqui, x vai ser um vetor que vai conter x1 e x2, e y vai ser um vetor que vai conter y1 e y2, certo? Se existir uma matriz inversa da matriz A dessa aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode pré-multiplicar os dois lados dessa equação por A menos 1, que é a inversa. Então, pré-multiplica aqui e aqui. O que vai acontecer? Inversa vezes a própria matriz dá identidade. Identidade vezes um vetor dá o próprio vetor, que vai ser igual a inversa de A vezes Y. E aí, isso aqui vai dar um vetor coluna, e esse resultado da multiplicação também vai dar um vetor coluna. Então, o que eu tenho aqui de informação importante? Que se A menos 1 existir, eu sei que A menos 1 é uma inversa clássica, e aí, quando eu substituo aqui, eu sei que este valor aqui, esses valores, vão ser o vetor solução desse sistema de equações e vai ser um valor único para esses valores de x, certo? Quando eu tenho um sistema homogêneo, o que é o sistema homogêneo? É quando todos os valores do sistema são iguais
a zero. Ele só vai ter solução diferente de zero se a matriz A for singular, ou seja, se ela não tiver inversa. Vou mostrar aqui. Se eu supuser que A é não singular, quer dizer que ela tem inversa, certo? Então, se A tiver inversa, esse sistema aqui pode ser pré-multiplicado pela inversa. E aí, isso aqui vai dar matriz identidade, A menos 1 vezes a matriz nula, que na verdade é o vetor nulo, vai dar o vetor nulo, e aí a minha única solução é o vetor nulo, que é a solução trivial. Então, se A for não singular, se ela tiver inversa, então o meu sistema vai ter como solução zero. Isso não tem graça nenhuma. Quando a gente quer obter a solução de um sistema, a gente não quer que x1, x2, x3, etc., todos sejam zero. A gente quer valores diferentes. E para isso acontecer, A tem que ser singular, certo? Para esse sistema homogêneo, claro que eu estou falando, né? Então, só se A não tiver inversa, é que um sistema homogêneo vai ter solução diferente da trivial. Então, isso aqui é mais de curiosidade para ilustrar o caso dos sistemas homogêneos. Mas para sistemas que não são homogêneos, a gente vai usar matrizes não singulares, para a gente poder obter a inversa e achar a solução do sistema dessa forma aqui, que a solução do sistema vai ser obtida por meio desse produto aqui. Então, esse exemplo, ó, eu tenho uma matriz quadrada A, 3 por 3, com esses valores, que são os coeficientes do sistema. X é o meu vetor, x1, x2, x3, e y é o meu vetor, 0, 4, 7. Eu quero obter a solução do sistema. Para obter a solução, eu vou escrever primeiro o sistema. Então, eu vou colocar os coeficientes da minha matriz, menos 1 e 1, tá aqui, menos 1 e 1, 2, 1, menos 1, 2, 1, menos 1, 1, 3, 2, 1, 3, 2. Aí, isso vai ser para x1, x2 e x3. E o y são esses valores aqui, certo? Então, o sistema tá aqui. A solução vai ser dada por A menos 1 vezes Y. Isso aqui vai ser a inversa. Então, a inversa da matriz A, dessa matriz aqui, é essa. Então, a inversa da matriz vezes... só faltou aqui corrigir, eu vou corrigir. O vetor Y, o que vai acontecer? Eu vou fazer esse produto aqui. Na hora que eu fizer esse produto, eu vou obter esses valores. Por quê? Na hora de obter esse produto, então desconsidera esse igual aqui. Eu vou multiplicar essa linha por essa coluna. Então, vai ser menos 1 vezes 0, menos 1 quinto vezes 4, que vai dar menos 4 quintos, 2 quintos vezes 7, que vai dar 14 quintos. Então, menos 4 quintos mais 14 quintos, 10 quintos, que dá 2. Para obter o segundo elemento, vai ser essa linha vezes essa coluna. Então, 1 vezes 0, mais 4 vezes 3 quintos, menos 1 quinto vezes 7, que vai dar este valor, que é 5 por 5, que é 1. E a última vai ser essa linha por essa coluna. Então, vejam, ó, isso aqui é 3 por 3, isso aqui é 3 por 1. 3 por 3 vezes 3 por 1 dá um resultado 3 por 1, que é esse resultado, o vetor solução, 2, 1, 1. Então, é isso. Essa matriz, esse vetor aqui é o vetor solução e a gente utilizou a inversa para isso. Eu quero que fique bem claro isso aqui, certo? Que uma matriz ela é singular quando uma ou mais linhas são combinações de outras linhas. Isso determina a matriz não ter inversa. Então, o determinante dessa matriz vai ser 0 e ela não possui posto completo, certo?